Então, pessoal, até agora a gente definiu o que era momento linear, né? E a gente, em aulas passadas, a gente viu que a primeira vez que Newton escreveu a segunda lei, né, foi com base no momento linear, né? Não era simplesmente m igual a massa vezes aceleração. Isso é um caso específico para quando a massa é constante. Um outro conceito aqui, uma outra grandeza física também relevante é o que a gente vai chamar aqui de impulso, certo? Então, o que é o impulso? O impulso, esse conceito ele surge da segunda lei de Newton, né? Se você pegar a segunda lei de Newton e separar aqui, ó, as diferenciais, né? Eu posso então escrever elas como sendo dp igual a ft, né? Lembrando que dp aqui seria uma quantidade infinitesimal de momento linear e dt é uma quantidade infinitesimal de tempo, certo? Se eu calculo a integral de ambos os lados, eu vou ter o seguinte: do lado esquerdo, a integral disso vai ser simplesmente a variação do momento linear. E a integral do lado direito, essa integral de f dt, é o que eu estou definindo como impulso, né? Então, essa seria aqui uma definição mais matemática, né? E aí, o que seria esse impulso, né? Se eu combino essa definição aqui matemática de impulso com a resposta que me dá ao lado esquerdo aqui, da integral de dp, eu basicamente fiz aqui uma reescrita da segunda lei, né? Na segunda lei você está estabelecendo a relação de causa e efeito entre força e aceleração. Então, para o objeto acelerado, você tem que ter uma força. Aqui, quando eu reescrevo nesse formato aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte: o momento linear ele vai mudar, né? Esse momento linear ele vai ser diferente de zero, ele vai ter uma mudança se você tiver um impulso J, dado por essa integral, que cause essa mudança. Tudo bem? Então, basicamente estou trocando a aceleração pelo momento linear e trocando a força, por isso que eu estou chamando de impulso. Então, é uma mesma leitura da questão da causalidade, né, daquilo que vai causar, da causa de um determinado efeito, certo? Só que agora usando outros termos que vão ser mais convenientes, mais adequados para a gente trabalhar com problemas de colisões, certo? Então aqui, a mudança no momento linear, vamos supor o momento linear, é definido como massa e velocidade, tem uma certa direção, certo? Se ele muda essa direção, se você muda o vetor velocidade, o vetor velocidade ele tem três características, lembra, né? Direção, sentido e módulo. Então, se você muda uma dessas três, você está mudando o vetor. Se você muda vetorialmente isso, então essa mudança é causada por um impulso. O que é o impulso? É uma força que atuou sobre aquele objeto num intervalo de tempo. Beleza? Então, isso que é o impulso. Então, o que essa figura aqui está representando? Né? Essa parte aqui é um bastão de beisebol, que é a bola de beisebol. Então, durante um intervalo muito curto de tempo, esse bastão vai produzir uma força, né? Vai estar em contato aqui, vai produzir uma força. E aí, o produto dessa força que o bastão faz na bola, vezes o intervalo de tempo em que ambos estão em contato, é o que a gente chama de impulso. Então, esse bastão vai impulsionar essa bola para uma nova direção, para um novo momento linear, fazendo ele variar. Então, essa é basicamente a ideia, né? Esse termo aqui, nesse J igual a variação de P, a gente dá um nome para ele que a gente chama de teorema impulso-momento linear, né? De novo, é só a nova relação de causalidade, ou seja, estou dizendo que o impulso é responsável pela mudança de momento linear. Se eu não tenho impulso, essa variação aqui é zero, ou seja, o momento linear ele não vai se alterar. E a gente vai analisar esse caso mais à frente, certo? Seguindo aqui, né, para a gente ter uma noção mais conceitual do que seria esse impulso aí, né, um papel que ele pode ter num processo de colisão. Vamos supor o seguinte: esse gráfico aqui é o gráfico força por tempo, certo? Então vamos supor que esse gráfico aqui ele vai estar medindo o seguinte: a força que vai atuar numa colisão. A gente pode pegar o caso lá do bastão de beisebol. Então, sobre a bola de beisebol, antes de colidir, né, não tinha força nenhuma, estava indo em direção ao bastão. Então, no iniciozinho começa a atuar uma força, ela vai deformando, chega até um valor máximo, depois diminui. Então, esse ΔT aqui, ó, ele é muito pequeno, né? Esse processo de colisão ele é pequeno. Então, a área abaixo aqui, ó,
a área abaixo dessa curva representa o impulso que é gerado sobre essa bola de beisebol, né? E aí qual que é a ideia? Como essa área representa o impulso, então ela vai medir o tanto que o momento linear vai mudar, né? Num processo de colisão, se você quer que o corpo ele não tenha nenhum movimento abrupto, o ideal é que para o mesmo impulso, que esse impulso que é dado para mudar esse momento linear, ele seja produzido num tempo ΔT maior. Né? Por exemplo, vamos pegar um cara dentro de um carro a alta velocidade. Se o cara ele faz uma freada brusca e o motorista não está de cinto, ou o passageiro, né, não está de cinto, ele vai sofrer um momento linear, ele vai sofrer uma mudança abrupta de momento linear, né, que pode levar ele a sofrer algum tipo de fratura. Certo? Então, qual que é a ideia? Se ele está com cinto, você aumenta o intervalo de tempo que esse impulso vai atuar sobre o corpo do passageiro, por exemplo, né? E nisso você faz com que essa mudança ela não seja abrupta, ela corra de maneira mais suave, mais lenta e protegendo dessa forma o passageiro de não sofrer nenhum tipo de lesão, ok? Então é basicamente essa ideia, né? Ele vai sofrer uma mudança de momento linear quando ele faz uma freada brusca, né? Ou porventura sofre algum tipo de colisão. Então o cinto de segurança vai ajudar justamente a você aumentar esse tempo de contato, certo? E aí reduzir, suavizar essa mudança. Beleza? Então, isso aqui é para te dar uma ideia mais conceitual do papel que o impulso tem sobre as colisões, né? Se você vai sofrer um determinado tipo de colisão, ou seja, que vai te levar a uma mudança de momento linear muito abrupta, se você consegue pegar esse valor e fazer ele atuar durante um intervalo de tempo maior, né, você faz com que isso reduza, né, as lesões que, no caso do passageiro, possa sofrer. Em um outro caso, você pega uma esfera, vamos pegar um copo de vidro, né, um copo de vidro, e você solta ela de determinada altura e aí colide sobre uma superfície rígida, né? Ele vai sofrer uma mudança abrupta, vai sofrer um impulso da força de contato da superfície rígida com o copo de vidro, né, levando ele a fragmentar, né, eventualmente quebrar o copo. Se por acaso ele cai sobre uma superfície agora que tem um tapete fofo, né, vai atuar a mesma força normal sobre esse vidro, só que devido o tapete ele ser mais fofo, né, ele vai aumentar o tempo de exposição que essa força vai atuar, permitindo com que essa mudança de momento linear seja suavizada, né, fazendo com que eventualmente o copo ele não sofra nenhum tipo de ruptura, que ele não quebre. Tá. Então vai ocorrer um impulso que vai causar mudança de qualquer forma. A questão é se você faz esse impulso atuar num tempo maior, você preserva a estrutura do sistema, né? Você pode preservar a estrutura do sistema. Então essa é uma ideia para te dar um insight, né? Uma pista de como é que você pode perceber essa questão do impulso, tá? Obviamente você pode representar essa mudança aqui, ó, que ocorre num tempo muito grande por uma região que tem a mesma área, só que agora numa figura geométrica mais fácil de calcular, né? Num retângulo, por exemplo, que a área dele aqui você precisaria de integral, aqui é simplesmente base vezes altura, né? Beleza? Então é só uma ilustração, uma apresentação do que é o impulso e como ele atua, né, nos processos de colisões.